Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, conforme prometido no outro vídeo. Vamos destrinchar Gênesis 41, metade do capítulo. O capítulo é muito grande, até porque a história é conhecida, né? Que eu vou fazer alguns comentários também. E eu gostaria de iniciar esse vídeo com uma oração aos meus amigos e uma oração de agradecimento. Dificilmente eu peço alguma coisa para mim, meus amados irmãos, eu só agradeço, tá? Porque eu tenho consciência do que o Senhor me deu muito além do que Ele prometeu na sua palavra, tá? Tudo bem que as bênçãos são válidas, podem ser até merecidas, e que Deus ele é um ser extremamente exagerado em abençoar até, né? Mas eu agradeço acima de tudo porque a oração de gratidão é uma das orações mais nobres que existe. Então eu gostaria de fazer uma pequena oração antes de começar esse vídeo, pelos meus amigos, por todos que estão assistindo esse vídeo, tá? Dizendo: Senhor Deus, meu Pai, louvado e exaltado seja seu maravilhoso nome, meu Pai amado. Vem aqui, Senhor, esse humilde servo e pecador, meu Pai amado, que, Senhor, não tem nem direito de citar o seu nome e a tua palavra, porque tu és 3 vezes santo, tu é inculpável, meu Pai amado. Tu tem a terra como estado dos seus pés, meu Pai amado. Por isso eu te peço, antes de qualquer coisa, meu Pai amado, que perdoe os meus pecados, sim. Os pecados conscientes, meu Pai amado, e os pecados que eu pratiquei hoje, e que eu não posso colocar somente a culpa na semente de Adão que acompanha a humanidade até hoje, Senhor, mas que o Senhor me blinde, meu Pai amado, e que o Senhor me ajude a aperfeiçoar no caminho de santidade que tanto te agrada, meu Pai amado, e ao mesmo tempo te agradecer pela sua misericórdia e eu poder estar pregando a sua palavra para meus irmãos, porque tu sonda os corações e tu sabes, meu Pai amado, que eu me entristeço, Senhor, com a cegueira das pessoas. Por isso eu peço-te, meu Pai amado, que nessa hora não me olhe com olhar de justiça, para que eu não seja fulminado, e sim com o seu olhar de misericórdia, Senhor. E peço para visitar, meu Pai amado, todos aqueles e a família, toda a casa desse que está assistindo o canal, meu Pai amado, está assistindo um vídeo nesse canal. Senhor, há uma onda de doença, meu Pai amado, há uma onda de morte no mundo. Isso faz parte das suas profecias, Senhor. São doenças criadas em laboratórios, meu Pai amado, porém com a sua permissão, Senhor, porque a tua profecia diz que 1/3 morrerão e a terra está com muita gente em relação à época que tu escrevesse isso, meu Pai amado, mas a tua palavra ao mesmo tempo diz, Senhor, que nós seremos prósperos e nós seremos sãos se nós mantivermos a fé em ti. Então, Senhor, não há coisa mais justa e mais inteligente do que pedir que é a sua sabedoria. E conforme está no teu evangelho, Senhor, daquele pai, daquele menino, Senhor, que ora era jogado no fogo, era jogado na água, eu também peço para os meus amigos e para mim também, Senhor, aumente a nossa fé, Senhor, porque a fé é o principal, nós vamos precisar disso. Então vai visitando agora, Senhor, o corpo de quem está ouvindo essa mensagem, Senhor. Vai nas artérias, Senhor, nos ossos, meu Pai amado. Vai no sangue, Senhor. Sonda, meu Pai amado, se tem algum câncer, Senhor. Se tem alguma diabetes, meu Pai amado. Se tem algum tumor, Senhor. Alguma coisa que não condiz com o perfeito funcionamento do corpo, Senhor. E vai eliminando, Senhor. Se tem procedência maligna, vai estourando, Senhor. Vai removendo, porque o Senhor tem poder para isso, meu Pai amado. Derrame paz, meu Pai amado. Que a paz é o nosso maior patrimônio, Senhor. Senhor, tempos difíceis se aproximam, notícias negativas são majoritárias, meu Pai amado, mas nós nos mantemos na nossa fé, porque nós sabemos também que se nós se agarrarmos em Ti, se a situação está apertando é porque o Senhor está permitindo, Senhor, e é por misericórdia para que a gente se chegue a mais a Ti, meu Pai amado. E se achegando a Ti, Senhor, nós temos força, meu Pai amado. O Senhor nos dá força. E nós já chegamos a Ti, Senhor, o Senhor se alegra mais. E a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos primeiramente de fé, de sabedoria, meu Pai amado, e de força, Senhor.
porque o resto vem de arresto. E estenda as bênçãos para todos os irmãos e irmãs desse canal, Senhor. Toque na família, dê sabedoria para cuidar dos filhos, dos parentes, Senhor, que estão envolvidos com as coisas do mundo, com drogas, meu Pai amado. Vai quebrando essa maldição, Senhor, seja ela hereditária ou não, não interessa qual é a hierarquia de demônio. Quebra, meu Pai amado, quebra, porque o Senhor tem poder. E eu já faço essa oração, já crendo que o Senhor vai operar. E dê sonhos, meu Pai amado. Dê sonhos para que eles saibam que isso que está acontecendo e o que vai estar por vir não é brincadeira. Isso ceifa vidas, meu Pai amado. Mas ao mesmo tempo, se nós estivermos firmes contigo, seguindo os preceitos da sua palavra, haverá uma inversão proporcional. Enquanto o mundo sofre, meu Pai amado, enquanto quem vira as costas para ti vai sofrer, nós vamos ser mais alegres e felizes do que num tempo que a gente achava que tinha segurança. Essa é a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, eu tinha prometido que eu ia falar um negócio sobre o negócio de José, que às vezes eu insisto nesse assunto, porque esse negócio de estocar alimentos é um reflexo do medo. Eu estava vendo a dominical do pastor Elvis, ele estava dizendo que sobre o medo. Por que o crente tem medo se ele tem autoridade, se ele tem um cajado, meus amados irmãos? E é isso que eu tento falar para vocês. Mas quando você fala para estocar alimento, quando você começa a dar mais ênfase às notícias negativas, você esmorece. Tu tá me entendendo? E justamente essas dificuldades, elas vêm, meus amados irmãos, essas dificuldades, elas vêm na sua vida justamente para provar a sua fé. Tem dias que a Bíblia chama de dia mau. A palavra de Deus diz que Satanás, ele está ao derredor como um leão bramando a quem possa engolir, atacar. Então então se ele está ao derredor, quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor. Mas no dia mau isso se inverte. Os anjos ficam ao derredor e Satanás passa a vir ao redor, ele fica mais perto de você. O dia mau clássico na Bíblia é todo o livro de Jó, até o capítulo 39. Ele era um homem próspero, fiel. Mas, amados irmãos, o próprio Deus falou, Jó não sabia disso, foi o próprio escritor. O escritor do livro de Jó que falou isso para a gente saber. Tem muitas coisas na Bíblia que os homens foram na fé, mas eles não sabiam, mas o escritor revelou, porque foi o Espírito Santo que inspirou eles a escrever. Então, o próprio Deus falou, viste o meu servo Jó? Irmão, é essa coisa que você tem que alcançar. Apesar de tudo, Jó era um dos mais ricos da época. Era um homem próspero, com a família feliz. Tu tá me entendendo? Então, o dia mau chegou para ele. E provavelmente o que aconteceu com Jó não vai acontecer com mais ninguém, que aquilo ali foi para ilustrar. E o que aconteceu com Jesus não vai acontecer com mais ninguém, porque Deus não requer mais sacrifício físico. Eu me lembro de uma minissérie, O Pagador de Promessa, de Dias Gomes, nos anos 80, que era a saga daquele homem que ficava carregando a cruz na estrada até, acho que não sei aonde, aí não sei se é a Basílica de Aparecida. Meus irmãos, aí você vê também, né, nessa época eu via muita reportagem de pessoas subindo de joelho a escadaria da Igreja da Penha, aqui no Rio de Janeiro, e alguns pegando um chicote e se chicoteando nas costas. Meus irmãos, isso é voto de tolo, igual a lá Jefté. Deus não requer isso de você. O sacrifício de Jesus foi o suficiente, agora basta você crer. Então o que aconteceu com Jesus, aconteceu com Jó, provavelmente não vai acontecer com mais ninguém. Aliás, provavelmente não, com certeza. Aquilo foi para ilustrar que são pessoas que chegaram até o extremo da sua fé sem voltar atrás. Ó, Jó blasfemou. Jó, é normal isso, meus amados irmãos. Vocês têm que aprender definitivamente a não ficar muito apegado ao parâmetro da perfeição. Porque você vê Jó, diante daquela dificuldade toda de doença, primeiramente, a ordem para retirar a vida, quem dá e quem tira, é de Deus. Então, se algum endemoniado, algum satanás, alguma entidade vir falar que tu vai morrer, você tem que falar, meus amados irmãos, se Deus permitir. Uma vez uma entidade chegou para mim e falou assim,
Graças a Deus é a Maria Padilha, não vai ser graças ao meu Senhor Jesus. É o meu Senhor Jesus. É Ele que é o dono da vida e é o dono da morte. E nenhuma outra religião tem um salvador para sua alma. E acabou. Isso é lógica. Então você vai ver Jó espraguejando, inclusive, lamentando o fato da mãe dele ter ficado grávida dele. Você vai ver Jesus suando sangue e dizendo para o pai passa de mim esse cálice, diante de um sofrimento terrível. Então você vai ver, você quase desistindo, mas logo em seguida Jesus falou, mas que se cumpra a sua vontade. Então ele retomou, ele recobrou a consciência e a consciência da missão dele e seguiu em frente, meus amados irmãos. Então as dificuldades vão vir, eu não estou dizendo que é fácil, Jesus falou que não era fácil, eu também não vou falar. A minha vida nunca foi fácil, meus amados irmãos, mas eu estou aqui porque enquanto eu estou triste, que tem pessoas aí que vai estar sofrendo e vai sofrer muito mais, tá? Por quê? Porque não se agarraram em Cristo, acreditaram no homem, votaram errado. Eu fico triste, irmão, igual o livro de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei, não é qualquer um que era copeiro do rei, não, querido. Não é bem. O Neemias podia falar assim, eu estou ganhando bem, quero que os outros israelitas lá, né? Eles vacilaram, então eles têm que pagar. Não, não é assim não, ele ficou triste. A ponto do rei perceber e autorizar ele. Eu vou fazer uma pregação sobre Neemias, muito bom. Tá? Então eu fico triste, meus amados irmãos, mas eu também, tipo assim, eu encarei épocas muito difíceis. Só que hoje, o Senhor está me prosperando, porque o Senhor está pagando os denários. Eu não sei se é até eu terminar minha casa, que é caro. Quem foi? Meus irmãos, eu estou pegando cimento a R$33, querido, o saco. Tem gente que construiu casa aí com cimento a 12, 11, 9 reais o saco, 50 quilos. Eu estou fazendo a R$32, então deve ser por isso. Não sei se vai continuar isso, tá? Eu só sei que eu sou extremamente fiel, eu não ligo para isso, tá, meus amados irmãos? Eu só estou dando um lugar melhor para a minha família. Então vamos lá. Eu ia ler todo o capítulo 41, só que ele é muito longo e tem uma história, umas coisas conhecidas aqui, que era o sonho, né? Ali a história é o seguinte, José foi preso injustamente, entendeu? José foi preso injustamente por ter assediado, assim, né? Uma falsa acusação de assédio da própria esposa de Potifar. Ele foi lá, ele teve um sonho, ele foi esquecido. Meus amados irmãos, aqui, isso é que aconteceu antes aqui. Eu vou começar do capítulo, do versículo 28 e vou até o fim, que é o 57, tá? Eu tenho que mostrar não, vou até o 49, porque eu vou ter que mostrar uma coisa para vocês aqui. Mas, meus amados irmãos, uma coisa que acontece muito com pessoas mesquinhas é o seguinte: quando tem uma boa notícia que vai poder te levantar e a pessoa não te fala, essa pessoa é uma das piores pessoas que existe. Porque ela, tipo assim, não, se eu der essa boa notícia para ele, porque às vezes você recebe um elogio de uma pessoa que você não espera. Só que ele faz esse elogio por tabela para outra pessoa. E outra pessoa, não vou falar para ele, porque ele vai ficar feliz com isso. Isso é mesquinharia. E Deus abomina isso, tá? Mas foi exatamente lá que o padeiro, né, soube do sonho. Só quando o bicho pegou mesmo, quando ficou muito evidente, que ele foi lá falar com o rei. Então vamos aqui começar. Essa palavra está em Gênesis, no capítulo 41. E a partir do versículo 28 diz assim a palavra do Senhor: é exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente, ou seja, em breve. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. Eu queria muito uma vez fazer um estudo, mas eu não encontrei palavras simples e nem autorização do Ardor. Meus amados irmãos, para mostrar para vocês em sequência, isso seria tipo um estudo, talvez futuramente eu faça isso para vocês, mostrando que, tipo assim, Deus estabeleceu, mais ou menos assim, Deus estabeleceu 6 dias para você trabalhar, fazer suas coisas, e 1 para descansar, que o descanso é para você louvar o Senhor, justamente por você ter tido saúde nesses 6 dias. Entendeu? Então toda vez que você quebra esse Shabá, aqui tem pessoas igual a igreja adventista que faz uma doutrina exagerada em cima desse 7º dia aí. Primeiro que Shabá
O nome Shabá, o sábado vem de Shabá, mas não quer dizer o dia depois de sexta-feira, nem a véspera de domingo, não. Shabá é o descanso. Eu já expliquei, tem gente, domingo, eu vou fazer comida, eu vou no mercado, eu vou na padaria, tem gente trabalhando lá. E, inclusive, tem uma menina que trabalha na padaria que ela está folgando hoje, terça-feira. Então, o Shabá dela é na terça, tu tá me entendendo? E o Shabá tradicional do Ocidente é no domingo, porque no livro de Daniel diz que Deus ele veio mudar os tempos e as leis, para confundir as profecias, tá? Então, Deus permite também para você não ficar muito se ligando nisso aí. Mas toda vez que o teu Shabá é quebrado, tem gente que é workaholic, ou workaholic, como falava Dilma Rousseff, que quer trabalhar direto. Aí trabalha, começa a passar mal, começa a ter estresse, porque não descansa, não dá um tempo pro corpo, morre e deixa tudo aí pros filhos. Eu conheci um homem que era dono de uma padaria, foi o primeiro carro que meu irmão pintou comigo. O dono da padaria era de domingo a domingo, acordava às 4 horas da manhã e até às 10 da noite, todos os dias. Morreu, deixou o patrimônio lá, inclusive o carro que a gente pintou, padaria e tudo. Quebrou, o filho dele, viciado em droga, quebrou a padaria. Adiantou de alguma coisa? A gente tem que tirar um dia pra gente descansar, meus amados irmãos. Então toda vez que o ser humano quebra isso, vem um período de maldição, porque isso é estatuto perpétuo, tá me entendendo? Então se você pegar, um dia eu vou fazer esse estudo, as grandes crises mundiais, a queda do World Trade Center, a primeira e a segunda guerra e a terceira que vai vir, é tudo nesses períodos de jubileu, que é justamente nessa maldição, porque o descanso também é para a terra, que o que ficava em voga era a agricultura, né? Então a terra também precisa descansar. É muito interessante, se você ler toda a Bíblia, essa relação de planta, de agricultura, plantar e colher. Uma das premissas da Bíblia é a semeadura e a colheita. É muito interessante essa relação da terra, tu tá me entendendo? Do trabalho com a terra, com as profecias. É muito interessante, meus amados irmãos. Mas só que num salto muito profundo de Bíblia, com muita experiência de Bíblia, que você poderá compreender isso. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será lembrado sobre a terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. Deus mandou o sonho 2 vezes, confirmando, tá? E concluiu José: agora, portanto, que Faraó escolha um homem inteligente e sábio e estabeleça sobre a terra do Egito. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é a base do vídeo. Que o Senhor estabeleça um homem inteligente e sábio para toda a terra do Egito. Eu falei da literatura, meus amados irmãos. Quando não aparece nome, pode ser para qualquer um. Quando aparece nome, é porque aquele nome tem uma história. Começando por Jesus Cristo e o próprio Deus. Tá? Eles têm uma história. Quando acontece... Quando não vê, você vê no livro de Reis que tem até rei que você não consegue identificar. E quer dizer que as ações, a história que está rolando ali pode acontecer com qualquer um, em qualquer tempo, porque a Bíblia é atemporal. Mas quando aparece o nome de uma pessoa, tá? Aqui José ele falou que se escolha um homem. Se a ordem de estocar alimento fosse para todo mundo, essa ordem seria para qualquer um homem. Tu tá me entendendo? Ou mulher, ou uma pessoa, entendeu? Que o faraó age e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos e virão acumular estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados na cidade para melhor distribuição. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Se você tem espaço na sua casa, se você tem grana para estocar, estoque. Mas isso não é uma ordenança bíblica, isso é um planejamento familiar. Mesma coisa de guardar dinheiro. Eu canso para falar para vocês. Ao invés de vocês ficarem comprando as coisas igual louco, teve um camarada que disse assim: olha só o que o cara fez. Ele foi comprar um carro para ele juntou um capital, ele é um investidor. E o carro custa 120 mil reais. Esse homem tem mais de 1 milhão de reais. Tu sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele deu 60 mil de entrada e parcelou os 60 mil em 60 vezes. Tu tá me entendendo? Olha só o que ele fez. Ele falou, e ele estava ensinando no vídeo, que isso é uma das melhores maneiras de você adquirir um carro ou um imóvel. Aí, com 60% 50% de entrada, a financeira praticamente, você com score bom, aprova no ato. Aí vai gerar um carnê.
Esses 60 mil restantes, se você pagar ele todo mês durante 60 vezes, você vai pagar ali 200 mil reais. Entendeu? Quase 200 mil reais. Mas o que ele fez? Ele pegou, quando saiu o primeiro boleto, ele pagou e depois ele mandou uma carta para a financeira pedindo para amortizar a dívida. Tá? Então, a financeira não vai pegar 59 e multiplicar pelo valor da prestação. Ele vai pegar pelo valor do contrato. Resumo da história: o carro custou 120 mil reais, ele deu 60 mil reais de entrada e ele pagou a primeira parcela de 3 mil, amortizou a financeira, deu um desconto lá, ele pagou 40 mil reais, quitou o carro, então o carro saiu por 100 mil. Isso é planejamento familiar, isso é você usar as armas do sistema contra o sistema. O cara financiou o carro e depois ele quitou o carro que ele ia comprar à vista e conseguiu, né, um abatimento aí, um desconto, usou o sistema contra o próprio sistema. Quando você guarda dinheiro, você passa a botar o banco para pagar as suas contas, meus amados irmãos. Se você conseguir juntar 100 mil e botar no fundo CDB, por exemplo, aqueles que você só pode tirar, se tira um tocado se você precisar, o certo é você só botar, mas se você precisar de uma emergência, você pode tirar, mas durante um mês você não tira. 100 mil aí vai te dar aí uns 9 mil, 11 mil por mês sem mexer nos 100 mil. Isso é sabedoria familiar. Tá? Então eu não tenho nada contra quem tem. O meu problema é a ordem geral e com quem não tem condições. Né? Fica difícil. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada, o povo não morra de fome. Olha só o versículo 17. A palavra e o plano de José agradaram a Faraó e todos os seus sábios conselheiros. Portanto, Faraó proclamou diante de sua cortes e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Faraó ouviu a Deus. Esse Faraó aqui, tá? Que é o Faraó de José. Que ele morreu e lá na frente o Faraó de Moisés era outro completamente diferente. É igual Nabucodonosor. E portanto, então Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará a tuas ordens. Só no trono te precederei, ou seja, abaixo de mim. Você só não vai mandar acima de mim, mas abaixo de mim. Tudo que você, José, fizer, eu assino embaixo. É isso que ele está dizendo. Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do seu dedo o anel selo e colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino e o colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Esse negócio de anel aqui, ele tem um simbolismo. Se você for para a parábola do filho pródigo, quando ele volta, quando ele se arrepende, uma das primeiras coisas que o pai dá para o filho é um anel. E um anel, ele estabelece uma aliança. Então o Faraó está fazendo uma aliança com José. Tá? Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que ia bradando: abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Um homem que foi preso injustamente, viveu na prisão, não reclamou, revelou o sonho, tá? Não teve espírito vingativo, não fazia oração contrária. Esse foi o momento da redenção, né? Da consagração de José. E acrescentou ainda a Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém regará a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E Faraó impôs a José o nome de Zefenate Pené, ele deu por mulher a Zenate, filho de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. Toda vez que você vê uma mudança de nome na Bíblia, é uma outra cerimônia, outro simbolismo que está dizendo que a partir dali, até ali a pessoa foi uma pessoa, e a partir dali para frente vai ser outra. O exemplo mais clássico disso foi Saulo, que respirava perseguição, matava pessoas cristãs. Por quê? Porque acreditava que a doutrina do Sinédrio, que falava que Jesus era charlatão, era verdadeira, até que ele teve aquela visão no caminho de Damasco, tá? E Deus mudou apenas uma letra de Saulo para Paulo. E a partir dali, Paulo foi esse homem maravilhoso, que eu sou fã, que eu vou dar um abraço nele lá em cima, tá? Por quê?
teve o nome mudado. Assim como Jacó foi mudado o nome para Israel, né? Daniel para Beltesazar e por aí vai. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. E José deixou a presença de Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os víveres e trigo excedentes dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito. Depositou nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. E em cada cidade ele já armazenava cereais colhidos na lavoura das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda a medida. Parecia areias da praia do mar. Como eu disse, Deus é um Deus exagerado. José até desistiu. Quanto tem aí? Uma tonelada? 20 milhões de toneladas? José foi o rei do agronegócio da época. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, aprenda isso de uma vez por todas. José, eu acabei de ler que José foi nomeado, irmão, praticamente o administrador do Egito, Paulo Guedes do Egito, meus amados irmãos. A ordem foi para ele tinha todo o orçamento do Egito. Ele, vamos supor, no dia de hoje, o presidente aí, o faraó, sei lá, para eu fazer isso aí que tu tá falando, negócio que o sonho deu para você, e que eu interpretei, eu vou precisar aí de um orçamento de 300 bilhões de reais aí. Ele é? Não. Ele é o rei, não precisa de congresso para aprovar a emenda parlamentar. Os 300 bilhões estão na tua mão. Gasta. Por isso que eu falo da pergunta da irmã. E quem não tem condições de estocar, como é que fica, meus amados? Como é que ele vai se endividar no cartão? Tu tá me entendendo agora que a ordem foi para José, meus amados irmãos? E os outros, aqui a continuação do capítulo está dizendo que a família de José e outras pessoas iam lá comprar. Não era eles que estocavam, não, meus amados irmãos. Foi José. Em Lucas 21, Mateus 24, no ápice da perseguição, da grande tribulação, Jesus, ele não manda você estocar alimentos. Porque o ato de você estocar alimento, como eu te falei, é um planejamento familiar e não uma ordenança bíblica. Mas esse planejamento familiar depende do teu bolso. Quem não tem condição, não vai ficar o quê? E quando todo mundo compra, meu irmão, isso é lei de oferta e demanda do mercado. Quando você compra, eu já falei, eu dei os exemplos das placas de vídeo da RTX, da NVIDIA, que os russos e os chineses saíram comprando para minerar Bitcoin. Então uma placa que custava R$ 1.500 bateu 13 mil. O arroz, quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, um monte de gente correu para estocar, o arroz bateu 50 e poucos reais, agora que ele está baixando para 24, 23, e mesmo assim ainda está caro. Por quê? Porque um monte de gente vai estocar, então não é assim que Deus trabalha. E tu sabe por que as pessoas saíram para correndo para estocar? Porque essa ordem não veio de Deus. Porque a ordem de Deus é você orar, ler Bíblia, se santificar e perdoar. Quem é que faz isso? Mas na hora de estocar alimento vai todo mundo. Essa mulher do que fez essa pergunta, ela falou que pastores da área dela, ela mesma falou com as palavras dela, falso igreja. Como é que ela sabe que uma igreja é falsa? Porque ela tem o parâmetro pela verdadeira. Então, se uma falsa igreja está pregando uma coisa e a verdadeira está pregando a mesma coisa, abre o olho. É só para enterrar esse assunto. E o que eu queria falar também aqui, meus amados irmãos, tem um camarada, o nome dele é Rômulo Saraiva, advogado especialista em previdência social, professor e autor do livro Fraude nos Fundos de Pensões e mestre de Direito Previdenciário da PUC São Paulo. O cara é altamente credenciado na área dele. Ele deu uma entrevista lamentando, falando, sabe o quê? O pacote de gasto desse governo que eu falei no vídeo anterior, que era o pacote de maldade, é só em cima dos pobres, meus amados irmãos. Você sabe o que é BPC? Tá aqui, ó. Eu boto aqui que agora, meus irmãos, não estou falando as coisas ao léu, não. Estou pesquisando, tá? Benefício de prestação continuada. Pessoas que têm deficiência, problema de doença, eles ganham benefício. Eles estão indo atrás dessas pessoas para dificultar, meus irmãos, para não pagar. Só que isso aí, eles cortando esses benefícios do pobre, tudo bem, ele vai economizar uns 300 bilhões de reais. Mas, meus amados irmãos, só esse ano ele já deu 700 bilhões de reais de juros para banqueiro. Isso é um governo que tira do pobre para dar para rico, meus amados irmãos. E um monte de gente votou porque acreditou na Globo. Meus amados irmãos, a Globo recebeu esse ano 118 milhões de reais a título de propaganda do governo federal.
Eles são pagos para mentir para você, para te induzir. Por quê? Contra Bolsonaro. Bolsonaro, ele cortou, inclusive, a assinatura de jornal do Palácio do Planalto durante a gestão dele. Tem que dar dinheiro para a imprensa porque como é que é? É uma coisa lá, perene, perpétua, como é que é o nome? Orgânico, né? Só que o Bolsonaro, ele reduziu onde tinha que reduzir, porque ele sabia que a imprensa é inimiga. A imprensa é uma prostituta, meus amados irmãos, que ela recebe de quem dá mais para ela. Se o Bolsonaro encher ela de dinheiro, ela vai detonar o Lula e vai passar a coisa. E não me interessa se até ontem ela estava falando mal de uma pessoa e agora está falando bem, porque ela é uma prostituta. E esses banqueiros, eles estão enchendo a burra de dinheiro, porque é a hora deles encher a burra de dinheiro, só que a gente vai pagar. E eu creio que pela última vez, porque se vocês não aprenderem de uma vez por toda agora, meus amados irmãos, é juízo com mínimas chances de você escapar. Eu estou falando de um professor que é de esquerda, meus amados irmãos, que votou no Lula, que odeia Bolsonaro. Ele está dizendo o que o Lula está fazendo quando está tirando o benefício das pessoas que estão com doença é crueldade. Mas, meus amados irmãos, mas é isso que o anticristo vai fazer. É crueldade contra os seres humanos, principalmente os mais vulneráveis. Rico não gosta de pobre, miserável. Rico não gosta de programas sociais. O Ronald Reagan já falou, o sucesso de um programa social, ele é medido pela desistência. É igual o seguro-desemprego. Antigamente, não sei como é que está agora, antigamente eu recebi 6 parcelas do salário mesmo, como se eu recebesse 6 parcelas de R$1.400. Mas se você arrumar outro emprego que for registrado, o benefício você já está empregado, tá me entendendo? Então aquele auxílio é só para te segurar ali enquanto acabou teu lucro cessante. Não é para fazer daquilo fortuna, não. Tem gente que faz filho para receber mais dinheiro no Bolsa Família. Meus amados irmãos, rico não gosta disso. E o governo de esquerda é colado com rico, com banqueiro. Banqueiro, você pode ver a notícia. Vai no mercado, tu vai ver quanto está o preço do Chester, do Peru. O supermercado agora não está nem mais botando esses nomes. Peru já está botando ave. Na verdade, é galinha, que eles estão enchendo mais a galinha para vender para vocês, tá? Aí bota ave, que toda vez que eles fazem uma galinha, fazer uma galinha no Masterchef, ele botava ave ao molho. Não é ave, não, é galinha. Tá entendendo? Enquanto ali a gente está na Black Friday, notícias que são no Jornal Globo. Black Friday, agora a pessoa não vai sair para ver televisão, para comprar air fry, essas coisas. Ela está saindo para comprar azeite e carne mais barato. Enquanto isso, o lucro dos bancos está batendo 100 bilhões de reais nesse ano. Quem é que está ganhando dinheiro? Bancos e campeões nacionais. E está tirando da onde? O corte de gasto. Está cortando? Para ter uma ideia, para anunciar os cortes de gasto, o governo federal quer investir 40 milhões em propaganda para falar que o governo está cortando os gastos. Ele está querendo mostrar para vocês agora que são os fraudadores da Previdência, que são poucos, aquele que frauda R$600 de benefício, que está fazendo o Brasil quebrar. Para onde está indo tanto dinheiro, meus amados irmãos? Eles estão saqueando o país inteiro, vendendo o país. Então permanece na fé, isso vai acabar. E aprendam a votar, meus amados irmãos. Sai da bolha. Aprenda a estudar uma notícia além da manchete. Esse é o recado desse vídeo. E medo não combina com cristão. Tá bom? Qualquer coisa deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.